Podemos começar? Bom, então, pessoal presencial, anotem suas dúvidas que no final a gente chega, bate um papo legal, tranquilo, sem problemas. Você quer fazer alguma introdução? Posso começar? Já pode meter bronca, então vamos embora. 3, 2, 1, já começou? Tá valendo? Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso curso para a Fundação Carlos Chagas, né? Vamos trabalhar com raciocínio lógico. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é PH, Paulo Henrique. É Paulo Henrique, PH é só de H, né? Para quem ainda não me conhece, sou professor de raciocínio lógico já há 8 anos. Estava agora há pouco tempo domiciliado em Porto Velho e estou indo agora embora para João Pessoa, certo? Depois eu vou cobrar pelas fotos, viu? Então, para o pessoal que está online aí também, um grande beijo no papai e na mamãe para vocês. E a gente vai começar hoje o primeiro dos nossos 5 encontros com base no edital do Ministério Público, com base no edital da Fundação Carlos Chagas. Todo mundo, imagino, que esteja com a apostila na mão aí, né? Então, sem muitas delongas, vamos começar o nosso trabalho. Coloca na tela pequenininho aí, por favor, aqui no mouse. Pronto, é aqui no mouse. Aqui para mais tarde eu aprendo. Tá certo? Bom, vocês estão vendo aí para vocês e para quem está online também deve ter isso. Certo? Tem problema se aumentar, ou meu amigo Pedro? Pronto. Não, deixa lá naquele. Pronto, beleza, tranquilo. Então, olha só, vocês estão vendo aí em azul, não sei se vocês não estão coloridos, então não está em azul, vai estar itálico aí, tá? A gente tem uma introduçãozinha mostrando para vocês aí na tela. Lá eu vou daqui para depois eu vou me organizar nesse negócio aqui. Tem aí para vocês o conteúdo programático de vocês, tá certo? Levanta a mão quem está em casa, levanta a mão quem está na sala, quem fez para o concurso do TJ aqui. Beleza, tranquilidade. Vocês já vão ter uma boa base para isso aí, tá certo? E em casa também eu vi o pessoal levantando isso aí. Então, com base nesse edital, e tem um edital um pouco parecido com o que vocês viram lá da Fundação Getúlio Vargas. Qual é a grande diferença? Temos duas, principalmente agora a FCC bate um pouco mais na parte de matemática. Nós vamos ter aí, daqui a pouco a gente vai começar comentar como vão ser os nossos dias. 2, a FGV está num nível aqui e a FCC está mais ou menos aqui. Eu acho que está bom assim de altura, tá bom. Tá? Mais ou menos isso aqui assim, um pouco mais, um pouco menos. Então, a FCC é a mãe desse edital de vocês. Quem trabalhou até hoje com esse tipo de edital, trabalhou baseado na FCC. Então, quem fez a primeira vez esse edital foi a FCC. Vamos ler aí só um pouquinho aí, ó, na parte primeira, da parte de raciocínio lógico, depois a gente entra na parte de matemática. Estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações de relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer as estruturas daquelas relações. Compreensão e elaboração de lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceito, discriminação de elementos. Compreensão de processo lógico a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Vamos embora. Me perdi, PH não tem a mínima ideia. Você falou 300 kg, eu não entendi 300 gramas. Sem estresse, meu povo. Isso tudo ela coloca desta maneira, por quê? Porque a pessoa, primeiro, ela não pode alegar o seguinte, olha só, você que está em casa, você que está aqui. Olha só, ele não pode dizer assim, está fora do edital, meu povo, está fora do edital, cancela, elimina a questão, não pode. Por quê? Porque ele fala um monte de coisa, ninguém entende nada, mas tudo está aí dentro. Então, o que é que a gente faz? Com base nesse conteúdo programático, nós vamos pegar tudo que a FCC cobrou nesse sentido. O que é que vem aparecendo de mais comum da FCC quando ele fala disso. Ele pode trazer aí para vocês, ele pode trazer, eu vou até me movimentar que eu gosto dessa brincadeirazinha, para cá agora, para onde é que eu vou agora? Vamos para cá assim? É para essa ponta aqui assim? Para cá? Eu aprendo, aqui mais tarde eu aprendo. Nós vamos poder falar de raciocínio sequencial, nós vamos poder falar de questões com datas, nós vamos falar de mais, com questões com figuras e tabelas, nós vamos conhecer pela primeira vez aqui, as figuras pokémons. Vocês conhecem a figura Pokémon? Quem já foi Melo não conhece. Vamos falar das figuras Pokémons, figuras que vão evoluindo de acordo com ela vai crescendo. Isso tudo nós vamos falar. Nós vamos falar com diversos tipos de questões, pedindo apenas uma coisa nesse momento para vocês, que vocês parem para raciocinar. Esse nosso primeiro módulo, hoje e amanhã, nós vamos parar para raciocinar. Chega um cheirozinho de queimado, normal, um companheiro do lado, você... fedido, mas é normal, a gente acaba se acostumando com isso tudo, tá? Nesse primeiro momento a ideia é, vamos parar para pensar.
E é isso que a FCC pede de vocês, que vocês parem e pensem. É isso que nós vamos preparar nesse nosso primeiro módulo. O primeiro módulo, se vocês acompanharem aí pelo desenho de vocês, é o módulo de questões lógicas, questões que nós vamos fazer vocês pensarem. Nós vamos trabalhar com datas, vamos trabalhar com sequências, vamos trabalhar com figuras, vamos falar com gráficos, com um monte de coisa. Módulo 2, aí é a parte mais de matemática. Tu pode colocar, Pedro, por favor, aí pequenininho. Números inteiros e racionais, operações, né, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Está todo mundo tranquilo nessa parte, né, pessoal? Soma, subtração, todo mundo ainda se lembra disso, né? Cabecinha de lagartixa, assim, por favor, todo mundo. Isso, cabecinha de lagartixa. Tem em casa também? Todo mundo assim, isso. Essa parte é tudo tranquilo. Expressões numéricas, múltiplos, divisores de números naturais, problemas, relação entre grandezas, tabelas, gráficos e fórmulas, razão e proporção, divisão em partes proporcionais, regra de 3 simples e composta, porcentagens e problemas, juros simples e compostos, equação do primeiro e segundo grau, sistema de equações, noções de probabilidade e estatística. Aí a matemática propriamente dita. O que é que nós vamos bater com força? Novamente, trabalhando com muitas questões. Por quê? Porque nas duas o edital é bem extenso. O que é que nós fizemos também com relação à matemática? Pegamos o que é de mais comum, como é que sempre a FCC cobra para esse tipo de edital e colocamos na apostila de vocês. Novidades. A FCC vem trabalhando ultimamente com probabilidade, mas também vai ser sem estresse. Nós vamos passar para vocês uma formulazinha, que vai matar todas as questões de probabilidade. Ele ainda trabalha com noções, ele cita noções, noções. Bem basiquinho, tá? Bem basiquinho, vai ser a parte de probabilidade que a gente vai mostrar das questões para vocês. Então, nessa parte de matemática a gente vai relembrar, principalmente, trabalhar com frações, vamos trabalhar com porcentagem, vamos trabalhar com regra de 3 simples e composta, vamos trabalhar com grandezas proporcionais, vamos montar para vocês todas as dicasinhas para vocês resolver essas questões sem qualquer estresse. Esse vão ser os nossos terceiro e quarto dia, tá? Nosso segundo módulo, terceiro e quarto dia. Quinto dia, último dia, certo? É um assunto que ela trabalha, mas não trabalha com tanto afinco. Normalmente ela nem cobra isso nas provas da FCC, de vez em quando ela cobra 1, 2 questões, certo? Que é a parte que envolve mais os conceitos iniciais de lógica. Nós vamos falar de proposição, nós vamos falar de conectivo, nós vamos falar de equivalência, vamos falar de negação, de uma forma bem básica. Por quê? Porque não é um assunto tão cobrado pela FCC. Esse vai ficar para o nosso último dia, na sexta-feira. Na apostila de vocês têm todo esse material de questões que a gente vai trabalhar aqui. Além disso, questões com exercício de fixação. Nós temos um grupo de questões para resolver aqui em sala de aula. Espero que todos vão acompanhando direitinho. E, lógico, trabalho para fazer em casa, né? Ninguém, né, fica só de bobeira. Só eu vou trabalhar, lógico que vocês vão trabalhar também. E, pela primeira vez nesse Brasil, nós vamos dar o visto nas questões de vocês. Então, por acaso, se alguém não resolver tanto em casa quanto aqui, vai ficar aqui na frente, ajoelhado no milho, pagando penitência, porque não fez as questões do exercício de fixação. Tranquilidade, pessoal, podemos começar? Todo mundo aí, cabeça de lagartixa, todo mundo? Tranquilidade, então vamos embora. Tá aí a primeira questão. Opa, é aqui no mouse, Paulo, presta atenção. Olha só, no nosso módulo 1, coloca ali na tela, por favor, Pedrinho, por favor. Aí, ó, no nosso módulo 1, a primeira parte de questões lógicas é o que nós vamos falar agora, tá certo? Esse primeiro passo é que a gente vai pensar. Vamos pensar um pouquinho para vocês terem ideia do que a gente está falando. Eu até coloquei uma questãozinha para a gente brincar, uma questão recente até, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele traz o seguinte: considere a sequência de figuras abaixo em que as fichas numeradas e seu posicionamento obedecem a uma mesma lógica de formação. Aqui eu posso até aumentar minha figurinha para facilitar a vida de vocês. Está aí a figurinha para vocês. Tem figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. A grande ideia que vocês precisam ter nas questões relacionadas com figuras e nas questões lógicas, de uma maneira geral, é o quê? A gente precisa entender a lógica da questão. A gente precisa entender como de que raios o ser mal colocou essa figura. Se a gente tiver uma ideia de como foi que foi montada essa figura, qualquer figura que ele pedir, a gente consegue montar. Qualquer figura a gente vai conseguir montar. Olhem aí para vocês, deixa só na tela, por favor, ali, Pedro, olha só. Figura 1 está aí, né? Eu tenho apenas um quadrado com 1.
Na figura 2, eu tenho duas, eu vou precisar aumentar mais ainda aqui para ver melhor esta figura. Pronto. Na figura 2, eu já tenho o quê? Dois pedaços dela. Eu tenho a primeira coluna apenas com números 2 e a segunda coluna com o número 6, não é isso? Perfeito. Está aumentando. Figura 1, eu só tenho o número 1. Figura 2, eu tenho o número 2 e o número 6. Figura 3, eu tenho o número 3, a primeira coluna com o número 3, depois com o número 9, depois com o número 15. Essa figura está aumentando. Já comecei a ver uma coisa, meu cucuruto já está pensando aqui. A figura 1 aparece o número 1. É isso mesmo? A figura 2 aparece o número 2. Com quantos quadrados? Com 2 quadrados. Opa! A figura 3 aparece com o número 3 e 3 quadrados na primeira coluna. Já estou começando a montar aqui a ideia, a evolução dessa figura. A figura 4, olha aí. 4, tenho 4 quadrados, todos eles começando com o número 4. Está aqui ele. Beleza, já entendemos. Então, se a minha figura 5, o que é que vai acontecer na minha figura 5? Na minha figura 5, posso ir para cá? Pronto. Na minha figura 5, eu vou ter na primeira coluna 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, não? 5 quadrados. Todos eles com que número? Todo mundo junto? 5. Muito bem. Até escutar até o pessoal de casa, 5, 5, 5, 5 e 5. Estamos montando nossa figura. Tranquilidade total. Bom, agora vamos ver. Eu sei que a minha próxima coluna vai ter quantos quadrados? 4. Eu vou diminuindo. E a minha terceira? 3. E a minha quarta? 2. E a última apenas com 1. A figura está montada. Só precisamos agora descobrir os valores. Vamos pensar um pouquinho. Volta para a figura, bota lá na figura de novo aí, olha a figura. Bom, a figura 2 começou com o número 2, depois ficou com o 6. A figura 3, a segunda coluna ficou com 9. Bom, segunda coluna 2 para o 6. Figura 3, 3 para o 9. Opa, eu vou multiplicar por 3. A próxima coluna será montada com que números? Com 5 vezes 3, 15, 15, 15 e 15. Perfeito, tranquilidade total. Voltemos para a figura. A figura 3 tem 3, 9 e 15. Eu já descobri que para chegar ao 9 eu peguei o 3 vezes 3. Para chegar no 15, eu pego 3 vezes 5. Então, eu vou pegar para o próximo passo, vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25, 25 e 25. Multipliquei por 3, multipliquei por 5, o próximo eu vou multiplicar por 7. 35 e 35. E o último eu vou multiplicar por 9. Essa seria a minha figura. Pessoal, ficou claro, tá aí, né? Eu acho que até coloquei também, a figurinha deve estar bonitinha desse jeitinho aí, tá lindinha, maravilhosa, tá aí a figurinha montada. Então, olha a grande ideia que vocês precisam ter. Nesse primeiro módulo é isso. Eu vou entender o que é que está aparecendo, eu vou tentar raciocinar e montar a estrutura do jeito que ele está me pedindo. Do jeito que está montado, o cálculo já está feito aí, não é isso? Vai estar o quê? 25 aqui nessa primeira coluna, 60 na segunda, 75 na terceira, 70 na quarta e 45 na quinta. Ele pede para somar isso tudo. Somando isso tudo, deu, tem aí, né? 275. 275. Tranquilidade total, né, meu povo? É isso que nós vamos fazer. Colocar o cucuruto para pensar. Nesse momento, o cheirinho de queimado já está solto aí no mercado. Tranquilidade. Manaus está infestada hoje com esse cheirinho de queimado. Tá? E é isso que a gente precisa fazer. Tranquilo com o pessoal de casa? Tranquilo aqui todo mundo? Belezinha? Vamos lá. Esse é só o primeiro exemplo. É assim que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai olhar as próximas questões. Começando agora, olha aí. Observe
o diagrama e seu padrão de organização. Esta figura tem um padrão. Essa figura tem um padrão. Então, vamos aumentar aqui de novo aqui. Tá aí, ó. Eu tenho uma figura onde ela está indo na horizontal e descendo uma parte. Bom, na horizontal eu tenho 1, 4, 7, 10 e 13. Pronto, 1, 4, 7, 10 e 13. Pessoal, pergunta a vocês aí de casa e aqui também no Equipol. Pessoal, será que existe alguma lógica para essas figuras estarem assim? Existe, não? 1 mais 3, 4. Mais 3, 7. Mais 3, 10. E assim, que ela não é 13, não é B, né? É B. Mas eu já sei que esse B vai ser quanto? 13, né? Não? Pela lógica, o B vai ser aqui para cá. Aqui. Pronto, vai já. B vai ser 13 pela sequência da minha figura. Vamos para o próximo, para deixar lá, Pedro. Bom, eu pego agora, ó, olhando para o 1, eu estou descendo para o 4. Do 4, eu estou descendo para o 16. O 7, eu estou descendo para o 28. Existe uma lógica. Nessa descida, o que é que eu preciso fazer? Preciso multiplicar por 4. Pronto. Então, o meu A vai ser o próximo número. Quem é o meu próximo número? 10. 10 vezes o 4, que é igual ao 40. Montei a lógica da minha figura. E ele nos pede que a diferença entre A e B, aí. A diferença entre A e B, quando se completa o diagrama de acordo com o padrão, é igual a, então A menos B é 40, menos 13 igual a 27. Este é o gabarito da nossa questão. Essa primeira foi só para esquentar, viu, meu povo? Só para perder o estresse, o pessoal que está chegando, entre e sente, fica à vontade. Tem cadeira aqui. Tranquilo? Vamos evoluindo mais? Vamos lá, ó, devagarzinho, próxima questão, vamos lá. Observe que os termos da sequência de quadrados perfeitos abaixo representado obedecem a um determinado padrão. Então, existe um padrão para que esse desenhozinho esteja aí, não é isso? De acordo com tal padrão, pode-se concluir corretamente que ao calcular, por favor, tem um errozinho, pessoal, aí, confiram aí. O último número aí é o número 2, né, dessa sequência que tem aí. Deixa eu marcar ela aqui. Aqui, vocês estão vendo essa sequência aqui, meu povo? Todo mundo aí? Tá? Essa sequenciazinha na tabela, na apostila de vocês, esse último 2, risquem ele e coloquem ele ao quadrado, por favor. Tá? Foi um Ctrl+C, Ctrl+V errado aí. Tá? Então é 3, 3, 3, 3, 3, 4 elevado ao quadrado. É isso que tem aí na questão. Tranquilo? Obtém-se um número cuja soma dos algarismos é igual a... Pessoal, mesma ideia. Aqui é o que eu chamo de questão da perfumaria. É o quê? A ideia é a mesma. Eu só mudei a perfumaria, eu só mudei a carinha dela. Como é que a gente tem que pensar aí? Bom, vamos imaginar. O 4 ao quadrado é o 16, o 34 ao quadrado é 1156, o 334 ao quadrado é 111.556, e esse outro número é esse outro número aí também. E aí ele está pedindo uma outra sequência lá. Nunca nós vamos fazer esse cálculo, senão vocês vão morrer doido para fazer esse cálculo aí. Esquece o cálculo. Tá? Nós vamos entender a lógica dessa figurinha. Pessoal, por favor, olhem aí para mim a última linha desse cálculo. A última linha desse cálculo tem 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4 ao quadrado. Está assim, não? Está assim, não é isso? Beleza. E como é que está a nossa figura? Tá? Eu tenho 4 uns, 5, 3 e um 6. Esse é o número. Olha só, botando o cucuruto para pensar. Se nós olharmos em todas as linhas, o 1 é o primeiro número. E o 6 é o último, não é não? Em todas elas, o 1 e o 6 são os limites da minha figura. O 1
e o 6 são os limites da minha figura. Ou seja, em qualquer cálculo que eu for fazer, começa com quem? Com 1. Termina com quem? Com 6. Pronto. Primeira coisa, já comecei, ó, o meu cucuruto. O que foi que me sobrou? Bom, me sobrou um grupo de 3, 1 e um grupo de 3, 5. Se vocês olharem aí também nas figuras, o 34 ao quadrado está como? Eu tenho o 1 de limite, me coloca pequenininho, por favor, aí, Pedro, aí do ladinho, onde é que eu estou? Aqui, né? É aqui, pronto, aí, pode colocar. Isso. Eu tenho 34 ao quadrado, eu tenho o 1 no limite e o 6 no outro. No meio, o que é que eu tenho? Uma vez o número 1 e uma vez o número 5. Vamos para a linha de baixo. O 3, 3, 4 me aparecem 2, 3 e 1, 4 ao quadrado. Eu tenho o quê? O 1 de limite, o 6 de limite. E o que é que está no meio? 2, 1 e 2, 5. Olha agora, eu tenho 3 números 3 aqui, 3 números 3, que me leva a aparecer 3 números 1 e 3 números 5. Montei a lógica na minha cabeça. Vamos montar essa lógica? Contem aí, por favor, para mim, quantos 3 tem aí nessa questãozinha aqui embaixo, por favor, aqui, ó. São 7. Então, vamos lá, ó, a ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 ao quadrado. Primeiro, meus amigos, o limite, primeiro é quem? 1. E o último vai ser quem? 6. Muito bem, ó. Comecei com 1, terminei com o 6. Está muito longe? Pedro, tá bom? Perfeito, tá aí. Depois, o que é que eu sei? Que os números do meio estão relacionados à quantidade de 3. Quantos 3 eu tenho aqui? 7. Então, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números 1. E quantos 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 5. E aí eu monto meu valor. Deixa lá, Pedro, na tela, só para amarrar meu cadastro aqui, por favor, meu amigo. Não tem como arrumar uma água, meu amigo. Água. Tranquilidade, pessoal? Pessoal, olha só. Tirando as devidas proporções, a mesma ideia que nós tivemos naquela dos quadradinhos, naquela primeira questão que nós resolvemos. A questão foi evoluindo e nós fomos construindo aquela sequência. Naquele nosso caso de uma maneira, nesse nosso caso de outra. Ou seja, qualquer situação, eu vou para cá, qualquer situação que ele colocar para vocês, se ele pedir 312 milhões de 3, a gente sabe como montar. Depois que, e a ideia principalmente que vocês têm que ter na cabeça de vocês é o seguinte: deixa ele se assustar com o número, manda ele botar qualquer número, meu amigo, manda que eu domino no peito, jogo no chão e sai jogando, não tem problema nenhum. A ideia principal que vocês têm que ter é, se eu entendi a lógica da questão, qualquer número para mim é insignificante. Se ele pedisse um número com 12, 3, 4 ao quadrado, vamos lá, tem um 12, 3, todo mundo aí, quem é que vai ficar nas minhas pontas? Primeiro vai ser o... Depois o 6. Pronto, meus limites. E no meio o que é que eu vou ter? 12, números 1 e 12, número... Acabou-se, meu povo. Acabou-se. Só isso. Tranquilidade? Ele pergunta o que? A soma dos algarismos, não é isso? Soma dos algarismos, então, eu vou ter, no total, 1 mais 7 mais... São 7 números 5, então vai ser 35, mais o 6. 41, 42, 49 é o total da soma, né? Não é isso que ele pede, né? A soma. Obtém-se a soma dos algarismos é igual a 49. Pode deixar todo na tela lá, por favor, Pedro. Pronto. Tá aí a ideia montadinha. Qualquer sequência que ele nos desse, montei a minha sequência, eu mato a minha charada.
Guardem essa daí também, viu, meu povo? Não é a primeira vez, nem será a última, que a FCC trabalha com essas regrazinhas. Ele trabalha com diversas regras envolvendo esse número. E a ideia para todas elas é a mesma. Você precisa descobrir qual vai ser o nexo, qual vai ser a lógica da criação dessa figura, dessa sequência, e daí qualquer uma vai ser a mesma. Tá? Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Questão de número 3 diz que em uma montadora são pintados, a partir do início de um turno de produção, 68 carros a cada hora, de acordo com a seguinte sequência de cores. Os 33 primeiros são pintados de prata, os 20 seguintes de preto, os próximos 8 de branco, e os 5 seguintes de azul, e os 2 últimos de vermelho. A cada hora de funcionamento, essa sequência se repete. Dessa forma, o carro 530, pintado em um turno de produção, terá a cor. Amiga, você tem como me arrumar também uma apostila para eu não ter que ficar lendo? Obrigado. Para eu não ficar lendo agora. Vamos apagar aqui sem estresse. Meu povo, olha só. Vocês vão conhecer agora a figurinha, aliás, a questãozinha do carimbo. Meus alunos aí balancem a cabeça, já conhecem a figura do carimbo. Carimbo, ó, tem um carimbo. Tem, sim. Tem um carimbo aqui, ó. Me ajudem aí, vocês que estão de casa, vão gritando aí, vocês que estão aqui em sala de aula também. Ele está dando uma sequência de quantos carros, hein, meu povo? Conta aí. 68, não é isso? 68? Não é isso mesmo? 68 carros. 68 carros. Desses 68, ele tem quantos que eles fazem seguido aí, de uma cor? Me ajudem aí, por favor. 33, prata. 20 pretos. O pessoal de casa está falando mais alto que vocês, viu? Mas tudo bem, vamos embora. Próximo. Quanto? 8 brancos. E 5 azuis. Acabou? 2 vermelhos. Beleza. Por que é que eu digo para vocês que isso aí é uma questão... Me deixa aqui. Porque isso aqui é uma questão de carimbo. Notem o seguinte, olha o tamanho do meu carimbo. Meu carimbo é um carimbo de 62 carros. Eu vou pegar esses 62 carros e carimbar. Carimbei. Os próximos, 68. E de 68 em 68 eu vou carimbando sempre na mesma sequência. 33 pretos, 20, desculpem, volta a fita. 33 pratas, 20 pretos, 8 brancos, 5 azuis e 2 vermelhos. Eu tenho uma sequência desse tamanho. Quais são os próximos 68 carros? 33, 20, 8, 5 e 2. E os próximos 68? 33, 20, 8, 5 e 2. Ou seja, eu formei um carimbo com 68 carros. Daí, ele me pede qual é o carro? 530, não é isso? 530. Para toda questão de carimbo, pessoal que está em casa, pessoal que está aqui na sala, eu vou pegar o número que eu quero e vou dividir pelo tamanho do meu carimbo. Nesse caso, o meu carimbo terá quantos carros? 68. Vou fazer essa divisão. O resto da minha divisão é o que eu vou querer. Vou explicar. Vamos lá? 530 por 68 vai me dar 7. Ajudar aí já? 7. 56 vai 5. 42 e 5, 47. Diminuindo isso aqui vai me dar 4. 54 para 3 dá 5. É isso? 54. Olha qual é a ideia aqui assim. Para que eu chegue a 530 carros, eu carimbei 7 vezes os meus 68 carros. Eu fiz uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do meu carimbo completo, com os meus 68 carros. A minha próxima carimbada vai ser uma carimbada incompleta. Eu não consegui fechar um carimbo completo. Eu só consegui carimbar quantos carros? 54. Então, eu esqueço a quantidade de carimbadas
e pego esse resto da minha divisão e comparo. Pessoal, na minha carimbada, qual foi o 54º carro? Vamos ver? Já tenho 33 com 20, dá 53. Logo, o 54º carro é o primeiro carro da sequência branco. Deixa só na tela aí. Pode deixar lá na tela, Pedro, por favor. Melhor para ler agora. Tranquilidade, pessoal, questãozinha carimbo. A gente vai ver um monte dessas aí. A FCC também gosta da história da questãozinha carimbo. Ou seja, a gente teve a ideia de que nos nossos 68 carros tinham nessa sequência 33, 28, 5 e 2. Essa sequência sempre vai se repetir. 33, 28, 5 e 2. 33, 28, 5 e 2. Na hora que ele me pediu o carro 530, eu vou dividir essa quantidade pelo total da minha sequência. E o resto da minha divisão, eu vou jogar na minha sequência. A posição que ele parar é a minha resposta. Portanto, gabarito da terceira letra C. Tranquilidade? Beleza? Vamos pro próximo. O negócio é assim. Ah, gostei, Pedrão. Já me livrou da técnica aí do bicho aí. Bota na próxima aí, Pedrão. Questão de número 4 diz o seguinte, cadê meu apagador? Eu já perdi, tem que ter uns 10 apagadores. Quem foi meu aluno já sabe que eu vivo perdendo uns apagadores por aí. Vamos pra cá. Sem estresse. Pessoal, olha só, sem estresse, viu? Sem estresse. Quanto mais vocês estressarem, mais o ser mal ri no seu calabouço. Porque vocês sabem, né? O ser mal é um cara extremamente mal, é um cara que apanha da mulher, diferente de mim, lógico, diferente de mim, eu não apanho da mulher, certo? Ele vive trancado num calabouço, todo dia ele leva 10 chicotadas. E o único pensamento dele é, vou ferrar alguém. Como ele não pode ferrar a esposa, né? Aí ele tem que ferrar quem? Todos. Então com a gente é sem estresse. Não adianta afobação aqui, que tudo a gente vai tirar de letra. Vamos para o próximo? Considere um sistema de referência com apenas duas posições, que serão chamadas de vertical V e horizontal H. Imagine um trem de brinquedo composto por apenas 4 vagões. Esses vagões estão ordenados e ocupam apenas as posições V e H. Uma primeira formação sobre as posições dos vagões mostra o primeiro vagão na posição V, o segundo na posição H, o terceiro na posição V e o quarto na posição V, formando a sequência V, H, V, V. Serão fornecidas outras 5 novas informações sobre as posições dos vagões em forma de sequência das letras V e H. A segunda informação é V, V, H e V. A terceira formação é H, V, V, H. A quarta informação é V, H, V e V. Não precisa nem escrever mais, mas deixa aí, vamos lendo. A quinta informação é VV, HV. E a sexta informação é HV, VH. Supondo que as informações sobre as posições continuem seguindo o mesmo padrão, a sequência que identifica a 10ª informação é, esqueçam a 10ª, a gente não precisa não, ele pode pedir até a 1000ª, que a gente vai chegar da mesma maneira. Meu povo, olha para cá, deixa eu só subir minhas calças aqui, beleza. Pergunta a vocês, sim ou não? Só isso, sim ou não? É uma questão de carimbo, sim ou não? Pode falar a verdade, se achar que não, pode dizer não. É uma questão de carimbo, sim ou não? Vamos imaginar como é uma questão de carimbo. Olha a minha primeira sequência, VHVV. Minha segunda sequência é uma sequência diferente, VVHV. Minha terceira, HVVH. Opa, a minha quarta apareceu um negócio diferente aqui. Aliás, não é diferente, não é igual. Olha para cá, segue a setinha, ó. É ou não é a mesma coisa, sim ou não? Cabecinha de lagartixa, todo mundo assim? Cabecinha, pronto, todo mundo em casa assim, ó, cabecinha de lagartixa. É exatamente, é a mesma sequência. E se você olhar, a quinta sequência é a mesma da segunda. E a sexta vai ser a mesma da terceira. Pronto, é um carimbo. Qual é o tamanho do meu carimbo, meu povo?
3 figuras, 3 informações. A primeira que ele nos colocou, a segunda e a terceira. A partir da quarta é a repetição da primeira. A partir da quinta é a repetição da segunda. E a partir da sexta é a repetição da terceira. Ou seja, o meu carimbo vai ser de tamanho 3. Qual é a figura que ele quer? Qual é a informação que ele quer? É a 10ª informação. Eu vou pegar o 10 e dividir por quanto, meu povo? Por 3. Apenas por 3, porque é ele o tamanho da minha figura. Coloca na tela, por favor, de novo aí, Pedro, só a questãozinha. Está ali, ó. Se você olhar ali, a sequência 5 é ou não é exatamente a sequência 2? É a mesma. E a 6 não é a mesma da 3? É a mesma. Então, o tamanho da minha sequência, o tamanho do meu carimbo vai ser de 3. Logo, pode tirar aí, Pedro, por favor. 10 dividido por 3 me dará 3. 10 menos 9, 1. Ou seja, a 10ª informação vai ser igual à primeira informação, VH, VV, letra D nesse gabarito. Sejam bastante honestos, por favor, de casa e daqui também da sala. Alguém não tinha caído a ficha que isso aí era uma questão carimbo? Perfeito. Pelo menos alguém foi honesto. Obrigado, viu? Obrigado pela participação, viu? É assim mesmo. E de casa também eu vi o povo levantando. É a leitura, tá, meu povo? Já começa a entender a forma que eles terão para montar questões com sequências. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Pode botar lá, Pedro, por favor. 5. Isso. Apenas 5 figuras diferentes formam a sequência W de 10 figuras. Pode mastigar aí que esse mal aí é gripe. Tuberculose já passou, foi longe. Mas isso aí. Vamos lá. Está aí a sequência W, está aí as figurinhas dela aí, ó. Beleza, tranquilo. Ele diz que são 5 figuras diferentes que formam a sequência W de 10 figuras. Imagine a sequência Z, que repete a sequência W ilimitadamente e na mesma ordem de seus elementos. Assim, uma sequência de 3 figuras formadas pelas 34ª, 49ª e 75ª figuras da sequência Z é. Pessoal, questão carimbo, sim ou não? Questão carimbo. Qual é o tamanho do meu carimbo? Essa é a pergunta que não quer calar. Pensem aí que eu vou apagar aqui esse trechozinho aqui para a gente já pensar agora neste carimbo. O ritmo diminuiu um pouquinho, meu povo, porque viu, estava muito elétrico, aí eu tirei um pouquinho, tá? Tirei um pouquinho a voltagem, agora já estou começando a ficar mais natural. Daqui a pouco a gente está todo mundo em paz, já estamos todos conhecidos, um frequentando a casa do outro, já está tudo bom demais, viu? Vamos em frente, vamos em frente. Pessoal, olha só, notem o seguinte, depois da figura ele diz o seguinte, imagine a sequência Z que repete a sequência W ilimitadamente. Então, a minha sequência Z vai ter uma sequência de infinitos W. Infinitos. Qual é o tamanho do meu W, meu povo? Contaram quantas figuras tem o W aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 figuras eu terei em W. Mas PH, ele diz o seguinte, ele diz que apenas 5 figuras formam a sequência W. Perfeitamente, tranquilidade. Por que você está pegando as 10 figuras e não só 5? Porque ele me manda. A sequência Z repete a sequência W ilimitadamente. Então, ao invés de ser apenas as 5 figuras, são 10 figuras. 10 de onde? De todas a do W. Ou seja,
para que eu saiba, para cá, para que eu saiba qual a posição de cada uma das figuras que ele me passou, qual é o tamanho do meu carimbo? 10. A posição que eu fizer, o resto da divisão que eu fizer do meu carimbo, vai ser a posição que eu quero. Ele me pede... Opa, isso aí, tá evoluindo, tá passando de um para o outro aí, não tem problema não. A 34ª. Se eu dividir 34 por 10, vai me dar 3 e resto 4. Ou seja, na minha sequência, eu vou procurar a quarta figura. Deixa eu ver se você desenha essa bicha aqui. É assim. Quarta figura. Ok? Ele pede agora a 49ª. Dividido por 10, vai dar 4, com o resto, 9. Vou procurar então a sequência, aliás, a figura na sequência 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a terceira figura que ele quer é a 75ª, dividido por 10, vai me dar 7 com o resto, 5, é a figura 5, conseguiu, né? Figura 5, 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as 3 figuras que eu terei. Que é exatamente a letra A, né? Está logo aí na frentezinho de vocês. Normalmente as questões de figuras, meu povo, trabalham dessa maneira. A gente tem que entender a lógica dela, tá certo? Seja aumentando nas nossas questões Pokémon, certo? Que nós já colocamos, a figura ela vai crescendo. Seja entendendo a lógica que ela foi montada como uma sequência. Pessoal, só de detalhes aí para vocês, tá? As questões que foram tiradas para essa apostila giram em torno aí de 2011 a 2013, ou seja, questões frequentes, questões saindo do forno da FCC, tá certo? E, principalmente, baseado no edital de vocês. Não adiantava eu pegar uma coisa que não estivesse fora do edital, que para a gente aqui não ia importar, tá? Então, são todas as questões desse tipo. Dúvidas? Tranquilidade? Pessoal de casa, estou tranquilo? Rapidinho, diga aí, chefe. Porque o carimbo é 10 e não 9. Perfeitamente. Já vale. Eu escutei também, foi um amigo de casa também me perguntou isso. Por que o carimbo é 10 e não 9? Por quê? Porque ele fala que imagine a sequência Z que repete a sequência W ilimitadamente. Então, os 10 da sequência aparecem aqui. E, repetidamente, os 10 depois. Coincidência, o último elemento da primeira é o primeiro da segunda, sem estresse. Ele me manda repetir a sequência W infinitamente. Se ele me manda repetir, não importa quantos elementos, vai ser daquele tamanho. Um carimbozinho, ó, aquele carimbo que a gente tinha falado. Tranquilidade? Perfeitamente. Vamos para o próximo, sobe mais um aí, meu amigo. Depois você dá um agrado ao Pedro, compra pelo menos um batom aqui para o Pedro, aqui, um chocolatezinho para ele, viu, para agradar. Sobe aí, Pedro. Olha só, observa a sequência de figuras. Tem um monte de figura aí, né? Tem 6 figuras, ele pede a figura 7. Essa questão, aliás, esse tipo de questão, pessoal, voltou agora há pouco tempo no CESP, ó. Volta no FCC. Era uma questão muito típica, por volta aí de 2007, 2008 da FCC. Voltou agora meio à moda em 2013. É o quê? Existem 3 situações nessa figura. Nessas figuras, 3. Primeiro, é a forma quando o quadrado está fazendo. Vocês estão vendo? Se a gente pegasse, é como se eu estivesse pegando o quadrado e rodando ele no chão, não é não? Rodando ele no chão. Ou seja, isso é uma sequência que vai ter. Segunda sequência, note que ele começa branco, depois eu pinto um pouquinho de cinza, depois eu pinto mais de cinza, cubro ele todo de cinza e começo a apagar. É a segunda sequência dentro da mesma figura. E a terceira, que eu tenho 2 bolinhas, uma bolinha branca e uma bolinha
preta. E elas estão se movimentando também. Então, para essa figura, ele traz 3 sequências seguidas para esse mesmo movimento. Por isso, a gente vai pensar vagarosamente nesses 3. Vamos lá? Olhando para cá. Olha só. Olhando apenas para a figura do quadrado, só o quadrado. Eu estou rodando o quadrado, não? Rodando. Primeiro, ele está nessa posição. Depois, ele está nessa. Terceiro, nessa. Quarto, nessa posição. Quinto. Sexto. Logo, o 7º quadrado vai ficar em que posição? Sentadinho, né? Bem bonitinho aquele. Ó. Pronto, bem bonitinho. Tranquilidade, não? Pense no movimento. Ó. Eu estou rodando o quadrado. Cheguei naquela posição, a 7ª posição. Olhemos agora as bolotinhas, tá? Vamos olhar as bolotinhas. A primeira vai estar assim. A segunda vai estar assim, ó. O que é que está acontecendo com as bolotinhas? É como se elas estivessem rodando para o outro lado agora, não? Ó, ó a próxima aqui, onde é que ele vai estar. Opa. Estou rodando, ó. Estou rodando as bolotinhas nessa sequência, no sentido anti-horário. Vamos seguir, como é que vai ficar? Então, aqui. Depois, aqui. Depois, aqui. E na próxima vai ser... É ou não é? Assim, não? Tranquilidade total, sem estresse, sem estresse. Não, Pedrão, tá o Pedrão. O Pedrão já está craque no raciocínio lógico, craque. Falta agora o quê? A pintura, não? Comecei com ele todo branco, pintei um pouquinho de cinza, estou pintando mais de cinza, não? Estou pintando mais de cinza. Nesse daqui, cadê? Nesse daqui, eu pintei ele todo de cinza. Todo de cinza. Não vou pintar para não complicar um pouquinho mais. Mas ele está todo pintado de cinza. A partir desse aqui, eu vou despintar. Ou seja, eu vou tirar as partes de cinza e colocar agora quem? O branco. Não? O branco. A primeira parte ele já fez, que foi exatamente esse pedacinho aqui que ele separou. Logo, na próxima passagem, ele vai pintar a metade. Ele vai pintar a metade. E qual é a metade? Está aqui ela. Pela lógica da nossa figura. Ou seja, fazendo a montagem da mesma figura em 3 situações diferentes, uma pelo quadrado, outra pelas bolinhas e outra pela pintura, eu consigo encontrar esta figura final, no caso, o gabarito dela, letra E. Bichinha foi famosa, já apareceu demais nesse tipo de questão da FCC. Vale aqui um conselho também para vocês, na continuidade do estudo de vocês, principalmente quando a gente trabalha com FCC. Pessoal, é essencial. Eu recebo aí, sempre quando sai um edital da FCC, eu recebo em torno aí de uns 50 a 100 e-mails, todos perguntando a mesma coisa. Professor, o que é que eu estudo desse edital? Eu sempre falo a mesma coisa. Mais do que estudar o edital, é resolver questão. Nenhuma banca é tão exercício como a FCC. É difícil você traduzir aquele conteúdo programático vamos dizer, por palavras. Estude isso, estude aquilo. É muito melhor você entender a lógica da FCC, a lógica da Fundação Carlos Chagas, e, com isso, trazer os teus entendimentos teóricos, principalmente, quem aqui tem uma certa dificuldade, vale para o pessoal de casa também, em matemática. Pronto. Daí, meu amigo, não tem o que fazer. Livrinho de matemática. Razão e proporção, regra de 3, porcentagem, isso tudo, nas nossas provas da FCC, um livrinho de matemática vai resolver. E pegar o quê? Exercícios da banca. Exercícios da banca. E na parte do raciocínio lógico, mais do que tudo nessa vida, mais do que qualquer banca já vista,
Principalmente quando você tem aquele negocinho, estrutura lógica das relações arbitrais entre pessoas, coisas e objetos. Aquela situação reflete muito esses tipos de questão que a gente viu. Então, a partir de hoje, até vocês chegarem na prova de vocês, qual é o dia? 25 de agosto, até é tempo ainda. Então, olha só, sentem em cima de questões. Podem procurar o site do Questão de Concurso, podem procurar PC e Concurso em busca de provas. Quem quiser aí, no rodapé da apostila de vocês, tem o meu blog, beijo no papai e na mamãe.blogspot.com. Para quem não utiliza o Facebook, para o lado negro da força, né? Nada contra a PEC 37, mas a PEC 37, vamos para a rua, vem para a rua, aquela história toda. Tem muita coisa boa também dentro do Facebook, vários grupos de raciocínio lógico comentando questões. Então, quem aí não aleluia, aleluia, aquelas coisas todas lá, bota para fora o menino, como é o nome dele, da comissão lá de justiça, Feliciano, tem um monte de gente lá falar da novela. Se esquecer isso aí um pouquinho e se dedicar principalmente aos estudos para concurso, tem muita coisa legal por lá, tá certo? Então, a partir de hoje até o dia da prova, batam bastante em questões principalmente da FCC. Vamos para a próxima, Olha só, observe a sequência de números na qual se passa de um número para o seguinte, somando alternadamente, menos agora. Ficou bonito, gostei, viu, Pedro? Gostei sim, assim, tá massa. Beleza, rapaz, Pedro é foda. Eu tenho uma sequência aí, né, que ele vai somar alternadamente menos 1 ou 6. Então, 5 menos 1, 4. Mais 6, 10. Menos 1, 9. Mais 15, mais 6, 15. E assim sucessivamente, formando essa sequência. 5, 4, 10. Dez, 9, 15, 14, 20, 19, 25. Tá aí a minha sequência, mantendo sempre a mesma regra, o resultado da subtração entre o 31º elemento da sequência e o 27º elemento é. Pegar ficou fácil, vamos escrever, né? Vamos escrever lá, né? Na mão. Faço não. Imagine se ele pedisse o centésimo, aí você ia escrever, mas é diferente, mas a gente não pode pensar isso na hora da prova. Tá? Nunca pensemos, fica mais uma dica para vocês, nunca pensemos no exemplo específico da questão. Eu poderia muito bem escrevendo aí, ia chegar no 27º e no 31º, perfeitamente. A lógica foi para o espaço aí, você foi para uma questão braçal. Quer dizer, então, que se ele pedir o elemento 1000, você vai escrever, haja papel, vai escrever nas carteiras, no chão, com licença, vai escrevendo aqui pelo chão, para saber a sequência de número. Esqueçam isso. Vamos entender a lógica. E a lógica, principalmente, é isso. Não importa o número que ele vai me dar. Qualquer que ele me pegar, eu vou conseguir chegar. Perfeito? Tranquilo. Vamos começar a fazer alguns devaneios. Vamos viajar. Minhas calças, eu não tenho culpa não, viu, meu povo? Eu tenho culpa se eu estou ficando mais enxutinho, esse corpinho aqui que Deus me deu, 40 anos com um corpinho de 39, tá? Então, a calça fica caindo, né, de vez em quando, né? Mas vamos para cá, olha para cá, pessoal. A sequência, ela vem mudando, mais para cá, aqui. A sequência vem mudando, né? Menos 1, mais 6, menos 1, mais 6, menos 1, mais 6, menos 1, mais 6. Vamos fazer um negocinho aqui um pouquinho diferente. Eu vou pegar apenas, e vocês vão me ajudar, os termos ímpares dessa sequência. Aliás, não os termos ímpares, mas os termos cuja posição é ímpar. O primeiro, o segundo, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e por aí vai. Então, a minha sequência de posições ímpares vão ter 5, pode ir dizendo aí, 10, 15, 20, PH, homem de Deus, onde é que tu viu isso? Está aí, está na sequência aí, linda e maravilhosa. Só o bracinho ali do lado de fora, ó, só ali, assim, pronto. 5, 10, 15, 20, 25. Logo, os meus termos pares vão ter o quê? 4, 9, 14, 19 e assim vai. Também
Nas duas sequências, o que é que está me acontecendo? O próximo número eu estou somando 5. Pode deixar só na tela aí. Não precisa nem me filmar não, pode deixar só na tela. Nas duas sequências, seja das posições ímpares, seja das posições pares, desculpem, eu sempre estou somando 5. Beleza, primeira ideia já tive. Segunda ideia, ele pede o elemento, o 31º elemento e o 27º elemento. Pergunta a você, meu povo, esses elementos vão estar em que sequência? Na primeira, na dos ímpares ou na dos pares? Na dos ímpares. É uma posição ímpar, eles vão estar nessa sequenciazinha aqui. Qualquer que seja ela. Vamos pensar um pouquinho mais, estamos pensando, ó. Deixa só aquele pedacinho lá fora, não tem problema não. Vamos pensar um pouquinho, olha só. Como eu dividi a minha sequência em duas, essas posições não vão ser as mesmas lá, todo mundo concorda comigo? Se eu dividir em duas, a 31ª e a 27ª são dessa sequência. Como eu dividi em duas, que posição vai ser essa? Vamos imaginar, olha só, vamos pensar, calma, sem estresse. Pessoal, que posição é essa aqui, por favor? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona posição. Na nossa nova sequência, ela vai ser primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Vamos entender a lógica. Se a gente entender a lógica de um pedacinho pequenininho, companheiro, vale para qualquer uma. O 20 está em que posição? Está na 7ª. E agora ele ficou na 4ª. Logo, como eu dividi a minha situação em duas, como eu dividi a minha figura em duas, eu vou pegar a posição dele, o 25, é a posição 9. Se eu dividir por 2, vai me dar 4,5. Arredondando para cima, vou para 5. O 20 é a posição 7. Dividindo por 2, vai me dar 3,5. Arredondando para cima, vai para a posição 4. Estou montando a lógica na minha cabeça. Logo, a posição 31 vai virar que posição? 31 dividido por 2, 15,5. Arredondando, 16º. Deixa eu diminuir um pouquinho para caber na tela aqui, tá? De novo, vamos de novo. A minha posição 31, na hora que eu divido por 2, vai dar 15,5. Vindo para frente vai ser a posição 16. E a 27ª, vou dividir por 2, vai me dar 13,5. Que, arredondando, vai ser a 14ª. Nesse momento, segura a questão, eu vou falar de duas coisinhas para vocês que podem ser importantes na hora da prova de vocês e que nós iremos nos lembrar na hora da nossa prova, principalmente quando eu trabalhar com sequências numéricas. Vamos para cá, vou falar rapidinho para vocês de duas formulazinhas que nos auxiliarão na resolução das provas. Se a gente não lembrar, não tem problema. Existem outras formas de resolução. Porém, se a gente lembrar, vai facilitar o nosso trabalho. Eu vou falar rapidamente de progressão aritmética. Principalmente de dois assuntos. A fórmula geral
e a fórmula da soma. Ok? Vamos nós primeiro falar um pouquinho do que é a progressão aritmética, o que é a PA. PA é uma progressão onde a diferença entre dois números sempre será constante. A diferença, ou seja, soma ou subtração. Tá certo? Por exemplo, na nossa sequência dos ímpares, 5, 10, 15, 20, 25, eu tenho sempre um número em comum. 10 menos 5, 5. 15 menos 10, 5. 20 menos 15, 5. Essa sequência, e a de baixo também, são progressões aritméticas. Tá? A diferença entre eles. Para isso, conhecendo a fórmula geral, que é essa, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, que é a nossa razão, eu posso encontrar qualquer termo da minha progressão aritmética. Eu quero encontrar o termo N, 4, 5, 6, qualquer termo que eu quiser. Baseado no primeiro, mais a quantidade de termos menos 1 vezes a razão, onde a razão é o termo comum, é a diferença entre dois elementos, certo? Eu encontro qualquer termo. E o outro, o da soma, eu quero somar N termos, onde eu preciso saber o primeiro, mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. Mas, PH, você já não está envolvendo um pouco de matemática? Sim e não. A ideia aqui é, a gente consegue resolver aquela questão sem isso? Sim. Com isso fica mais fácil? Sim. Então, olha só, são ideias que vocês podem ter na hora da prova para facilitar o trabalho. Nós vamos resolver depois de outra maneira. E, sabendo disso, a gente também tem como encontrar em outras situações. Então, olha só, sabendo da nossa fórmula geral, eu consigo encontrar o 14º elemento e o 16º elemento da minha figura, aliás, da minha sequência. Eu vou querer saber o A14. Quem é o A14? É o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? 5. Mais o N é o 14. Menos 1 vezes o 5. Vai dar 5 mais 13 vezes 5. 5 mais 65 vai me dar 70. O A16 vai ser 5 mais 16 menos 1 vezes 5. 5 mais 15 vezes 5. 5 mais 75 vai me dar 80. Logo, ele me pede a diferença entre esses números. A diferença entre esses números vai ser igual a 10. Antes de vocês terminarem de copiar, só mais um adendozinho aqui para vocês. Lembra que eu falei para vocês, se vocês entenderem a lógica da questão, ela vai valer para qualquer caso? Falei isso para vocês, não falei? Então, olha só. Se a gente olhar para a nossa sequência, isso já é uma outra forma de pensamento. Ó, o cucuruto já vai estar avançando, ó, o Pokémon já aumentou, já evoluiu, e a gente vai pensar dessa maneira. Olha só. Pessoal, me ajudem aqui. Se eu quisesse encontrar o meu 10º termo, que número seria esse? Da nossa sequência maior. Bom, eu estou diminuindo 1 e somando 6. Diminuindo 1, somando 6. Diminuindo 1,
é 24. Somando 6 é 30. O 30 é a 11ª posição. A nossa 7ª posição é o 20. Caíram a ficha aí? Olha só, ele me pediu a 31ª posição, aliás, a diferença entre a 31ª posição e a 27ª. Ora, se isso é uma sequência, se isso é uma progressão aritmética, diminuindo 1, somando 6, diminuindo 1, somando 6, não vai importar essa posição. Se eu quero a diferença do 31º para o 27º, vai ser a mesma diferença entre o 11º e o 7º. Se é a mesma diferença, 30 menos 20 é igual a 10, que é a nossa mesma resposta. Ou seja, duas formas de raciocínio que vocês podem ter para a mesma questão. Uma um pouco mais apurada, pedindo alguns elementos matemáticos, principalmente da parte de PA. Essa outra já foi de plus para vocês. A outra é já uma interpretação lógica, certo? De buscar o entendimento. Bom, se ele me pede a diferença entre o 31º e o 27º, e se isso é uma sequência lógica, a diferença entre o 11º e o 7º também deve ser a mesma, e nós provamos que é exatamente a mesma. Portanto, gabarito dessa questão, letra A, né? Letra A, logo no primeiro. Nós vamos até que horas? Nós vamos até que horas aqui? Não tem uma paradinha, né? Ok? Tranquilidade total. Beleza? Isso foram a primeira parte desse nosso módulo 1, só envolvendo a parte de sequências lógicas. Fizemos de tudo um pouco. Trabalhamos com letras, trabalhamos com números, trabalhamos com figuras, todas elas com a mesma ideia. Se a gente conseguir extrair a lógica dessa sequência, nós poderemos pedir para qualquer número. Tranquilidade, pessoal? Vamos em frente. Próxima parte desse mesmo módulo. Já é um novo assunto, sobe um pouquinho, que é a parte de calendários. É a parte que... Pode deixar na tela toda, não deixa pequenininho, não precisa nem... Isso. Pode subir mais aí. Não. Aí, exato. Aí, beleza. Vamos trabalhar um pouquinho da parte com datas. Orientação espacial. Normalmente é o que pode aparecer. Desculpem, orientação temporal. Certo? É o que aparece no editalzinho de vocês. Algumas questões com datas. Pessoal, antigamente, a FCC trabalhava com uma questão bem tranquila de datas. O problema é que no meio do caminho da FCC surgiu um PH. O PH surgiu no meio do caminho da FCC. E ele viu, rapaz, o PH descobriu todos os meus segredos. Eu vou ter que evoluir, eu vou ter que fazer coisa mais difícil. Então, ultimamente, as provas da FCC, quando envolvem a parte de datas, eles trazem um requinte de crueldade. Tá certo? Ele é quase uns jogos mortais aqui, de ficar cutucando na unha do povo aqui assim, e o povo gritando. Mas sem estresse, a gente aqui vai tirar tudo de letra. Esse primeiro exemplo que eu vou colocar para vocês, vai servir para nos dar a base da parte de calendário, parte de datas, certo? Vocês vão ter uma receitinha de bolo daqui a pouco, que a gente vai aplicar nessa situaçãozinha aí, certo? Que com essa receitinha de bolo vai nos ajudar a tentar resolver questões com calendário. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Ele diz o seguinte. Cadê ela? Se um determinado ano, o mês de agosto, teve 5 sextas, 5 sábados e 5 domingos. Então, o dia 13 de setembro caiu em uma. Lógico, eu ajudei vocês, coloquei, sobe um pouquinho aí, por favor, aí, ô Pedro. Isso. Eu coloquei uma figura de um calendário. Lógico que na hora da prova a gente não vai ter essa figura do calendário, mas é mais para dar uma ideia para vocês. Olha só, antes de tudo, eu imagino que todos vocês são passados na casca do alho. Não tem qualquer problema com relação ao calendário. Sabem de cor e salteado todos os calendários do ano. Todo mundo sabe, imagino que vocês já saibam isso.
Só para poder desencargo de consciência, para dizer que também quem não falou, vocês conhecem a regra dos calombinhos? Todo mundo conhece a regra dos calombinhos? Pessoal de casa também, vamos só relembrar a regra dos calombinhos. Tenho certeza que vocês todos conhecem, mas não custa nada a gente lembrar. Ó, a regra dos calombinhos aqui nas nossas mãos, elas garantem que vocês saibam qual é o número de dias que você vai ter em cada mês do ano. Aqui, ó. Sempre quando tiver calombinho, tá aqui, o calombinho é isso aqui que a gente tem. Todo mundo tem esses calombinhos, viu? Todo mundo tem, viu? Então, sempre quando a gente tiver calombinho, vai ser 31. Quando não tiver calombinho, ou é 30 ou é 29, quando for fevereiro bissexto, ou é 28 quando não for bissexto. Tranquilo? Então, olha só, janeiro é calombinho é 31. Fevereiro não é 29 ou 28. Março, calombinho, 31. Abril não tem calombinho, 30. Maio, calombinho, 31. Junho, calombinho, 30. Julho, calombinho, 31. E agora o grande, ó, tem uma batidinha, ó, a batidinha. Eu troco para cá. Agosto também tem calombinho. É a única possibilidade de eu ter 2 meses com o mesmo número de dias, que é o julho e o agosto. A outra possibilidade que eu tenho é dezembro de um ano e janeiro do outro, que também vai ser com calombinho, tá? Desculpem. Mas dentro do mesmo ano, a única possibilidade é para julho e agosto. Então, agosto é calombinho, setembro não é 30, outubro, calombinho 31, novembro não tem calombinho 30 e dezembro tem calombinho 31. A regra do calombinho está aqui bonitinho para a gente. Na hora que ele diz o seguinte, olha só, agosto tem 5 sextas, 5 sábados e 5 domingos. O que é que isso quer dizer? Primeira coisa que eu olho nos meus calombinhos, agosto tem quantos dias, meu povo? 31. Todo mundo, agosto tem 31. Ou seja, são 4 semanas completas com 7 dias. 4 semanas completas com 7 dias, que me dará 28. Mais 3 dias. Que 3 dias são esses? No nosso caso, uma sexta, um sábado e um domingo. Esses 3 dias vão ser sexta, sábado e domingo. Olha só, estamos raciocinando. Bom, se eu tenho 4 semanas completas e ele me diz que tem 5 sextas, 5 sábados e 5 domingos, bom, cada semana dessa tem um desses dias, ou seja, 4 completos, com mais um aqui, 5 sextas, 5 sábados e 5 domingos. Para que eu preciso saber disso? Sobe só para a gente fazer a comparação, Pedrinho, por favor, aí na nossa tela. Aí, olha o que aparece no mês de agosto. Nesse mês de agosto que vocês têm na tela de vocês aí, nós temos o quê? 5 domingos, 5 segundas e 5 terças, não é não? 5 domingos, 5 segundas e 5 terças. O primeiro desse 5º dia é o primeiro dia de agosto. É isso que eu preciso saber. Tá? Tudo isso que ele falou de um mês de agosto tem 5 sextas, 5 sábados, 5 domingos, é para eu concluir que o primeiro dia de agosto vai ser numa sexta-feira. Por que eu preciso disso? Porque para minha receita de bolo, eu tenho que ter um dia ele tem que me dar. No nosso caso, eu descobri o dia 1º de agosto. Cabecinha de lagartixa, todo mundo? Então, toda vida que ele falar, um mês tal, tem, mês de dezembro, tem 5 quartas, 5 quintas e 5 sextas, o primeiro dia desse mês de dezembro será uma quarta-feira. É sempre o primeiro dia dessa sequência que ele nos der. Que foi exatamente o que aconteceu. Beleza? Ele está pedindo o dia 13 de setembro. Vamos, então, entender agora a nossa receitinha de bolo. Finalzinho aí da página 6 diz o seguinte. Que dia caiu? Qual dia da semana caiu o dia informado? Então, ele está me dando o dia 1º de agosto, que é uma sexta-feira. Tranquilo? Na parte 2,
ele pede para eu montar um calendário com base nesse dia até formar uma semana completa. Eu só preciso disso, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O meu primeiro dia é uma sexta-feira. Então, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Parei aí. Terceiro passo. Que dia eu quero? Qual é o dia que ele está me pedindo na questão? Ele quer o dia 13 de setembro. É o dia que ele está me pedindo. O quarto passo, ele me diz, vamos contar os dias. Eu vou contar quantos dias vão ter do dia 1º de agosto até o dia 13 de setembro. Eu tanto vou contar o primeiro quanto o último dia. Desculpem, eu sempre vou contar desde o primeiro dia até o último. Pessoal, no mês de agosto, quantos dias eu tenho? 31, regra dos calombinhos. Quantos dias em setembro? 13. Logo eu terei 44. No meu passo 5, eu acho que eu contei errado aqui o dia, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou pegar esse 44 e vou dividir por 7. Por que 7? Porque tem 7 dias na semana. Lembra da história dos carimbos? É a mesma coisa. O nosso calendário nada mais é do que um carimbo de domingo a sábado. Ou seja, na hora que eu divido o tamanho do carimbo, eu sei qual dia eu vou ter. 44 por 7 vai me dar 6, que é 42. 44 menos 42, 2. Ou seja, eu tive 6 semanas completas. E da minha 7ª semana incompleta, eu só tive quantos dias? 2. Eu vou pegar o resto da minha divisão e comparar com o meu calendário. Esse dia 13 de setembro foi um sábado. Vamos recapitular? Deixa aí pessoal, na minha receita de bolo, eu sempre vou pedir, vou precisar de quê? Primeiro dia, um dia qualquer da semana, não necessariamente precisa ser o dia primeiro, um dia qualquer da minha semana, e ele vai me pedir um outro dia. O que é que nós vamos fazer? Com base nesse dia que ele nos deu, eu monto o meu calendário só de uma semana, não precisa mais do que isso. Depois, com a data que ele me deu, eu vou contar a quantidade de dias, do dia que eu tenho até o dia que ele me pede, pela regra dos calombinhos. Após isso, eu divido por 7. Muito cuidado. Um dia, o Sermal, todo mundo conhece o Sermal, né? Já falamos dele aqui. O Sermal disse o seguinte, numa das questões de prova, ele disse o seguinte, pessoal, como eu sou um Sermal, eu vou acabar com o domingo. O domingo não existia para ele. Então, se não existir o domingo, como é que vai ficar um determinado dia? Ele perguntou. Ora, se eu não tenho domingo, na hora que eu for dividir, eu vou dividir por quanto? Por 6, porque a minha semana agora só vai ter 6 dias. Então, como toda receita, né? Imagino, todos vocês são mestre cucas, cozinheiros de mão cheia aqui, né? O Oliver perde feio aqui para vocês. Precisa sempre de umas pitadinhas, né? Sal e pimenta do reino a gosto, certo? É exatamente o que acontece com a nossa receita. De vez em quando a gente precisa dar um ajuste, né? Dar uma provadinha, botar um pouquinho mais de sal, botar um pouquinho mais de pimenta, para dar aquele ajuste. Foi exatamente o que ele fez. A receita ela é básica, mas de vez em quando a gente tem que ajustar, nesse nosso caso. Depois disso, divido o número de dias por 7 e o resto da minha divisão eu procuro na minha tabela.
Tranquilidade? Antes agora do nosso intervalozinho, vamos só falar algumas dicas. Tem até um espaçozinho aí na apostila de vocês de dicas, tá? Para vocês anotarem algumas dicasinhas. Normalmente, eu provo isso tudo. Vocês vão ter que acreditar na minha palavra e depois dar uma olhada para ver que isso aí é verdade. Porque como a gente tem menos tempo, a gente vai mostrar para vocês essa situação. Primeira dica que eu tenho que passar de datas para vocês. Aqui, onde é que eu estou? Beleza, aqui assim. Primeira dica que eu tenho que passar de datas para vocês. Refere-se ao mês de fevereiro. Muito cuidado com o mês de fevereiro. Ele é variável, não é isso? O mês de fevereiro ele é variável. Ele pode ter 28, quando ele não for bissexto. E 29, quando ele for bissexto. Ok? Tranquilo. Quando ele for bissexto, você só precisa lembrar de uma coisa. Você terá 4 semanas completas. No mês de fevereiro, você tem exatamente 4 semanas completas. Certo? 4 vezes 7, 28. Ou seja, se, por exemplo, o dia 28 for uma quarta, é porque o dia 1º será uma quinta. Tá? Por quê? Para completar a semana. A semana começa numa quinta e vai acabar numa quarta. Começa numa quinta e acaba numa quarta. Como são 4 semanas completas, se ele começar numa quinta, ele vai acabar numa quarta. Certo? Eu tenho 4 ocorrências para cada dia da semana. Eu vou ter 4 segundas, 4 terças, 4 quartas, 4 quintas, 4 sextas, 4 sábados e 4 domingos. 4 para cada uma. Tá? E na do bissexto, um dos dias terá 5 ocorrências. No bissexto, um dos dias terá 5 ocorrências. Sabendo que dessas 5 ocorrências, terá o primeiro e o último dia farão parte dessa sequência. Por exemplo, se no mês de 29, já foi até uma questão de prova isso aí, o cara diz o seguinte: em um mês de fevereiro de um certo ano bissexto, terá 5 sábados quando ele começar em um sábado. Só existe um dia para o mês de fevereiro de um ano bissexto que tem 5 ocorrências. E para que ele tenha 5 ocorrências, obrigatoriamente, o dia 1º e o dia último fará parte dessa sequência. Logo, se ele pede um mês de fevereiro com 5 sábados, para ter 5 sábados, o primeiro e o último dia deve ser um sábado. Tranquilidade? Tranquilidade. Agora a regra mais importante. Anos. O Sermal cansou de pedir questões. Pega a data tal e encontra a data tal. Não, ele pede, por exemplo, o seguinte: no ano de 2012, começou numa segunda-feira. Qual o próximo ano que começará numa segunda-feira? Pronto, ele pede logo assim, é de assustar mesmo, assim, chega a regalo os olhos, exatamente. Precisamos ter isso em mente. Primeiro, para que seja um ano bissexto, esse número tem que ser divisível por 4. Por 4. Certo? Existem outras regras, mas essa regra é mais básica. Muito cuidado. O número 1900 não é bissexto, mesmo sendo divisível por 4. É o único, daqui a pouco, numa questão, a gente vai falar sobre isso, tá? O 1900 não é.
Tá? Daqui a pouco a gente vai falar numa questãozinha. Então guardem principalmente essa situação. Segunda situação. Se o ano não for bissexto, um ano normal, com 365 dias, o primeiro e o último dia são iguais. Essa é a dica principal. Em um ano não bissexto, o primeiro e o último dia são iguais. Então imaginem o seguinte, vamos pensar assim, ó, eu estou no ano de 2009. 2009 começou numa quinta-feira. Pergunto a vocês, 2009 é bissexto? Sim ou não? Não, não é divisível por 4. Então, se ele começou eu disse numa quinta, foi? Numa quinta, foi o que eu disse? Quinta. Se ele começou numa quinta-feira e ele não é bissexto, dia 31 de dezembro é uma quinta-feira. Logo, 1º de janeiro de 2010 vai ser uma sexta. 2010 é bissexto? Não, não é bissexto. Então ele vai acabar em que dia? Numa sexta-feira, 31 de dezembro é uma sexta-feira. Muito cuidado. Se por acaso o ano for bissexto, eu tenho que dar um pulinho a mais. Vamos pensar? Imagina, em 2012 é bissexto. 2012 é bissexto. Eu começo 2012 numa segunda-feira. Como ele é bissexto, ao invés dele acabar numa segunda, eu vou dar um pulinho e vai ser na terça-feira. Muito cuidado com essa situação. Tranquilo? Vamos dar a nossa paradinha aqui de 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta comentando as questões com datas. Beijo no papai e na mamãe.